Aliás, a gente vai aproveitar agora para somar aqui a nossa cobertura. A gente vai falar agora com a Denilde Roushacker, que é cientista política e professora da ISPM. Ela está aqui com a gente, vai participar da nossa cobertura. Denilde, muito obrigada por falar com a gente. Um ótimo dia para você. Seja bem-vinda ao Live CNN. Eu que agradeço a todos. Denilde, bom, a gente vê aí as imagens, então, desse cortejo até a Catedral St. Giles, onde serão, então, feitas orações, né, com a presença do Charles, integrantes da família real, e aí o corpo, né, o caixão vai ficar na Catedral por 24 horas e será a primeira vez, então, que o público vai poder ter a oportunidade de se despedir da monarca, né? Sim, é um momento bem importante para a Escócia, né, com essa participação dentro do funeral todo. É surpreendente o número de pessoas nas ruas, então aí reforça não só a questão da segurança, né, como já foi dito, mas também estabelece aí uma ligação da monarquia com o país e que vem sendo bastante questionada nos últimos anos. Então, era um local em que a rainha tinha aí um envolvimento muito grande pessoal, porque ela passava as férias, né? Era um momento em que ela ficava no país, mas de fato é surpreendente o número de pessoas que estão acompanhando o cortejo e provavelmente irão fazer Chama a atenção o silêncio, né, Denilde, que a gente acompanha também, que a gente pode perceber nesse momento com as imagens, com essa transmissão que também, devido à multidão que acompanha, também oscila a questão de sinal, de internet, mas chama a atenção bastante nesse momento o silêncio, o profundo respeito das pessoas que acompanham esse cortejo. A expectativa dela lá na Catedral de St. Giles, deve ter uma missa, um momento de oração. O que está previsto para acontecer na catedral? Sim, pois é, deve ter esse momento justamente de oração. Não dá para dizer assim uma missa completa, né? Mas uma espécie de serviço religioso que haverá quando finalmente o caixão da Rainha Elizabeth chegar à catedral. E só uma curiosidade, a gente fala bastante sobre o Palácio de Balmoral, onde a Rainha Elizabeth passava o fim do verão, mas o Palácio de Holyrood House, onde o caixão foi colocado, estava de ontem para hoje, ela também, todos os anos ela visitava, ela passava uma semana no início do verão nesse palácio, festejando a cultura escocesa. Então ela recebia autoridades e tinha compromissos ali relacionados à cultura escocesa. O Palácio de Holyrood House, ele foi construído inicialmente como um mosteiro em 1128 e passando ali a ser usado posteriormente por reis e rainhas da Escócia, até que finalmente foi utilizado, está até hoje nas mãos da monarquia britânica. E a população também, né, os súditos, ansiosos, né, para presenciar esse momento, que é um momento importante, que vai poder ter ali na proximidade com a rainha para poder se despedir. E a gente vê muita gente, né? A imagem, o sinal está um pouquinho ruim, está travando em alguns momentos, mas a gente consegue ter uma imagem boa do que está acontecendo ali, né? Olha só quanta gente, essa imagem ainda melhor, assim, dá para a gente conseguir ver com mais nitidez o tamanho, né, do evento mesmo, né? A população acompanhando em massa. A gente retomou o contato com a Denilde. Denilde, então a gente falava, né? O Daniel trazia aqui a observação do silêncio, do respeito das pessoas, né? Nesse momento de homenagem, né? Esse momento fúnebre, a gente pode falar assim, né? Nessas homenagens que vão durar aí até o dia 19. Mostra não só o grande apreço, né, com relação à rainha, mas o respeito que ela tinha junto a toda a população. E de fato é bastante surpreendente todo esse... E é uma forma de mostrar não só o respeito, mas o carinho com relação à figura dela. E bastante importante o impacto simbólico, né, de ter o cortejo com
os filhos acompanhando e a população ao redor, né? São as ruas ali de Edimburgo são mais estreitas e de fato tem bastante gente. Para quem já conhece o país, de fato é surpreendente o número de pessoas. Professora, eu aproveito para perguntar para a senhora também sobre, a gente estava falando aqui, eu e a Marcela, sobre a mensagem que o rei, a gente ainda não acostumou a chamá-lo de rei, o rei Charles III, ele tem falado bastante sobre o legado da mãe dele de servir o povo britânico, que serviu muitíssimo, inclusive ele trabalhou até praticamente o último dia de vida, e da figura da Rainha Elizabeth de unidade, estabilidade. O que a gente pode esperar, se é que a gente pode projetar alguma coisa com relação ao papel do Charles, com relação a essa estabilidade? Afinal, ele esteve se preparando por longas décadas para essa função. O que a senhora projeta, se é que a gente pode falar um pouco de perspectivas hoje? Olha, o discurso dele foi um discurso bem importante, né? Todos os discursos até aqui, mas o de hoje foi bem importante, porque ele fez no parlamento, e não só de trazer o resgate de todos o legado da mãe, mas de sinalizar de que ele vai continuar esse processo, né? Sempre tiveram muitas dúvidas como que seria o rei Charles, porque ele é uma pessoa que tem um grande envolvimento político, né? Sempre teve sempre foi muito ativo em algumas temáticas e aí a percepção dele, né, de colocar que ele está numa percepção, numa posição diferente, é bem importante. Mostra de fato que ele entendeu a diferença entre o príncipe, que podia ter opiniões e posicionamento, e o rei, que ganha aí uma estatura institucional distinta e que tem um papel institucional diferente. Agora, em termos de projeção, se projeta que ele vai ser diferente da mãe, né, e vai tentar estabelecer esse processo de transição, mostrando que é possível fazer algo garantindo a estabilidade, garantindo uma certa continuidade, mas também com algumas diferenças e alguns toques novos. Uma das primeiras coisas que ele já tinha finalizado era que ele ia diminuir o tamanho do papel da corte, né, e de todas as pessoas que estão envolvidas junto aos trabalhos da família real. Então, essa seria uma forma de mostrar que ele queria ter uma corte menor, mais dirigida, focada em algumas culturas. E, de outro lado, isso responde a uma pressão muito forte que existe, né? Não só no Reino Unido, mas também na Commonwealth, que é o custo da monarquia e de todas as ações feitas pela monarquia. Então, acho que esse pode ser aí um ponto de diferença entre ele e a mãe. E a outro ponto de diferença é ter uma participação mais ativa em algumas temáticas, como meio ambiente, questões ligadas à educação. Ele tem posições já definidas, então isso pode ser também uma outra diferença. Mas, no geral, ele tem dado a indicação de que vai manter a continuidade e que vai manter uma posição sempre de respeito às instituições e de entender o seu papel enquanto rei. O cortejo já vai se aproximando aí da Catedral de St. Giles, já está praticamente na porta da catedral, esse percurso que tem cerca de 1 milha, 1,5 quilômetros, e é acompanhado pela família real. O rei Charles III foi caminhando, ele, lembrando para você, que tem 73 anos, também se torna rei em idade já avançada, esse ano completa 74 anos e acompanhou todo o trajeto ao lado dos filhos da princesa Anne, do príncipe Andrew, do príncipe Edward também, todos ali, enquanto a rainha consorte Camila vai nestes carros que estão atrás do cortejo, nesse momento em que o carro se posiciona exatamente na frente da Catedral de St. Giles, que é, curiosamente, a matriz do presbiterianismo. Então, nesse momento em que é aguardada também lá dentro, um momento de oração
para que haja mais essa solenidade em homenagem à Rainha Elizabeth II. Lá dentro está a primeira-ministra britânica Liz Truss. Denilde, a gente, claro, observa aí, está acompanhando, também trazendo a sua análise de todo esse processo que está acontecendo, né, com a morte da Rainha Elizabeth II. E as pesquisas aí no Reino Unido mostram, por exemplo, que o William, que é o filho, né, de Charles, que é o príncipe que vai ser o futuro sucessor aí do trono, ele tem uma uma popularidade de cerca de 65%. A rainha tinha de 75% e Charles aproximadamente de 40%. Então ele tem uma sombra ali da mãe e do próprio filho, né? Se é que a gente pode falar assim. Existe a possibilidade, caso a popularidade da própria monarquia venha caindo, ele faça uma sucessão em vida para o filho que talvez tenha uma visão, tenha mais popularidade, tenha uma visão que é vista aí no Reino Unido como uma postura mais moderna até? Olha, isso é sempre uma hipótese, né, de que ele possa fazer uma transição. Pela biografia dele, não é um indicativo, né? O indicativo é de seguir ele, o rei, e utilizando mais, né, o filho como um suporte de relações públicas e de atuação mais externa, né? Isso, a rainha já vinha fazendo isso, né? Ela já tinha transferido muito do papel mais de contato com a população, de algumas dos órgãos e das atividades para o neto, exatamente porque o neto tem uma ligação maior, é mais popular. A esposa do neto também, né, a princesa de Gales agora, também tem uma grande presença na mídia e tem uma relação muito positiva. Então, provavelmente esse vai ser um papel que o Charles vai atribuir ao filho, para garantir que se tenha uma visão positiva da monarquia, não só no país, mas também externamente, né? Também nos países da Commonwealth. Então, nas visitas de Estado, ele transferir mais esse papel de relações públicas para o filho. Essa é uma provável indicação. Agora, há uma hipótese, claro, de que se houver muita pressão e se crescer demais, ele poderia, pela idade, pelo tempo que ele provavelmente vai ter de reinado, passar a antecipar a sucessão para o filho. Mas, até o momento, a indicação é de que o discurso dele hoje, né, foi um discurso de reafirmar que era um momento em que ele sentiu o peso do papel enquanto rei. Então, isso é um indicativo de que ele entende que é a função dele, que é dever cívico, o dever que ele tem para a população e para os seus súditos, e por isso ele ficaria com esse encargo, e apesar de todas as críticas que podem começar a surgir. 11h15, o caixão é retirado do carro agora e segue para o interior da Catedral de St. Giles, em Edimburgo, na Escócia, onde é aguardado para um momento de oração, de reflexão com a família real e autoridades. E logo depois desse momento haverá a abertura também para a participação das pessoas que vão poder entrar e ficar mais perto do caixão da Rainha Elizabeth II. Dela, gostaria que você descrevesse o estandarte, as flores que acompanham, que estão ali no caixão da Rainha Elizabeth II. Sim, claro, esse estandarte da família real, ele foi colocado ontem, e a coroa, me parece que a coroa de hoje, ela é diferente da coroa de ontem, que foi colocada em cima do caixão quando o caixão saiu de Balmoral. Vou te trazer uma informação, uma curiosidade sobre essa catedral que a gente vê, Daniel, que essa é a catedral da igreja da Escócia, a Catedral de St. Giles. E quando no final de semana, no sábado, quando o rei Charles ele participou daquela cerimônia em que ele foi oficialmente proclamado rei, uma das partes muito importantes que tem nesse procedimento é ele jurar proteger a segurança da Escócia. Eu explico. É uma tradição que já remonta desde 1700 e sempre está ali, sempre que um rei ele é
é proclamado. O rei da Inglaterra, ele é o rei da Igreja da Inglaterra, que tem uma orientação anglicana. E a Igreja da Escócia, ela é uma igreja protestante. Então, ele, ao assumir o poder, ele jura também, ele é o líder da Igreja da Inglaterra, mas ele jura também proteger a Igreja da Escócia. Essa coroa de flores é da flor urze branca de Balmoral também, que estava entre as flores preferidas da Rainha Elizabeth, que tinha em Balmoral o seu lar queridinho de verão, onde estavam os cavalos preferidos. Então essa também é uma homenagem à Rainha Elizabeth com as flores chamadas de urze branca, que também vieram do castelo de Balmoral. Professora, a partir desse momento em que a gente tem essa explicação da Derla com a questão religiosa, chama a atenção a figura do rei também, que é, de certa forma, podemos dizer, chefe da igreja anglicana, que traz toda um simbolismo para um poder de um rei, de uma rainha, que na prática, de forma efetiva, de forma prática mesmo, não é tão certeiro assim, é algo mais de símbolos, né, professora? O poder da monarquia hoje é bastante simbólico. Tem aí uma questão importante, que é a relação com a igreja, né? E não só, né, em assegurar a defesa dos princípios religiosos na Inglaterra, na Escócia, no País de Gales, mas também, e o Charles fez questão de colocar isso no seu primeiro discurso, que era de que ele é o representante máximo, mas ele também entende que há outras religiões. Então, esse equilíbrio entre a tradição, que é, como a gente está vendo aqui, né, cheia de processos, né, de ritualísticos, mas também com as mudanças na sociedade, e que tem uma grande diferença de grupos sociais, de grupos religiosos em todo o Reino Unido. Então, esse equilíbrio ele tem que fazer, porque ele representa, né, uma representação da nação. E aí, ao representar a nação, é preciso representar todo o conjunto da população. Então, esse é também um ponto relevante. E o outro ponto, que a gente fala, olha, o rei tem pouco poder, mas ele tem uma capacidade de influência, né? A monarquia, ela é usada, ela é parte de todos os instrumentos de atuação de influência do Reino Unido. Então, eles, no jargão das relações internacionais, nós chamamos de soft power. Eles têm um poder aí de influência, de demonstração, que não é efetivo, mas é bastante importante e representa aí uma capacidade do Reino Unido de se projetar também internacionalmente. Tá? Todos nós acompanhamos aqui todo esse ritual, é parte de uma estratégia também de mostrar que é um país ainda relevante e que tem uma atuação importante no mundo. A gente vê, então, nesse momento, o caixão sendo levado ao interior da catedral, num momento de oração ali. A gente viu o rei Charles junto com a rainha consorte Camila, que agora está acompanhando ele, né? E porque no trajeto inicial ela estava dentro ali do carro, e também os irmãos, né? Os filhos da rainha Elizabeth II, né? Os irmãos de Charles. A gente vê também, e o que causa um certo fascínio, professora, é toda a vestimenta, essa preparação, o protocolo. Explica um pouquinho pra gente como é que funciona isso, qual que é a referência que é dada a isso. Olha, é um processo que vem aí de milênios, né? Então, eles seguem esses protocolos, não são protocolos criados hoje, né? Eles vão seguindo aí a tradição monárquica britânica. E a Escócia tem também uma forte questão de uma certa de rituais. A gente vai ver que depois vão ter rituais diferentes quando ela for levada para Londres, porque aí é um outro formato. Toda a guarda, o que
está próxima, que pode ter acesso. A gente tem que lembrar que quando a monarquia ela tem uma relação sempre de que o monarca ele está acima da população e dos outros mortais, né? Porque ele é uma representação quase que ligada a uma representação divina. E que eles são imbuídos de uma presença, né, da sociedade, mas de representação completa da sociedade. E por isso tem que seguir esses protocolos, né? Quem é que, quando que pode se sentar, quem senta ao lado, fica ao lado de quem, tudo isso é considerado dentro dessa lógica para representar esse momento, mas também para dar essa aura de que é algo muito especial, e principalmente quando se fala de uma rainha que teve 70 anos de reinado, né? Então, um longuíssimo reinado, ela invoca todo o ritualístico, e esse ritualístico vem de vários momentos da história dos próprios países que estão ali representados. E o último funeral que a gente tem de um rei é 1952, que é o pai da Rainha Elizabeth II, quando estávamos no comecinho da televisão também. Então, podemos dizer que com essa riqueza de detalhes, de transmissão ao vivo pela televisão, pela internet, para o mundo todo, esse é um momento histórico, que é a primeira transmissão em internet, em redes sociais, televisão, do falecimento, do funeral de uma rainha, de um monarca inglês. E dela, a gente tem informações se essa urna, se o caixão deve ser aberto para esse momento em que a população vai poder passar também, ou ele deve permanecer dessa forma para que a população também faça a sua despedida dentro da catedral? Daniel, confesso que a informação que eu tinha até pouco tempo atrás, antes da gente vir, era que o caixão ficaria desta maneira. Então, confesso que acredito que fique desta maneira. A gente vê agora uma imagem bem importante também da coroa. Acredito que seja a coroa imperial, que deve também ser colocada ali, não sei se em cima ali do caixão, são esses tipos de detalhes a gente vai ter que acompanhar na hora, mas ali a coroa imperial que vai então participar dessa cerimônia e também vai fazer parte, um item que faz parte. E só uma curiosidade do estandarte real, você tinha me perguntado agora há pouco, nada mais é, essa bandeira que a gente vê nas cores amarela e vermelha, nada mais é do que a bandeira que pertence à monarquia britânica, à família real britânica. Então o Reino Unido tem sua bandeira, a Inglaterra a sua, essa é a bandeira da monarquia, e toda vez que a família real ela está no palácio, é estendida a bandeira do estandarte real. Não é permitido, portanto, que o estandarte seja colocado em qualquer local, somente somente nas residências oficiais do rei ou de prédios oficiais ali do governo britânico. Inclusive, eu estava procurando aqui imagens nesse momento, as fotografias ainda em preto e branco ou coloridas artificialmente, digitalmente, do sepultamento do rei George, que é o pai da rainha Elizabeth II, e muito similar também, a mesma formalidade, o mesmo rito, inclusive flores bem parecidas com o que a gente acompanha agora. Vamos acompanhar na tradução de Denise Bobadilla esse momento do funeral da rainha Elizabeth II. Here, Parliament sometimes met. Here, our late Queen onde nossa falecida rainha recebeu as honras da Escócia, e a pedra do destino está agora retornando à Escócia. Somos agraciados pela presença do rei e membros da família real. Presentes aqui, representantes de nossas nações. Presentes pessoas cujas vidas foram tocadas pela rainha e são em tantas maneiras e tão inesquecíveis. Portanto, nos reunimos aqui para dar o adeus da Escócia à nossa falecida monarca, cuja vida de serviço às nações e ao mundo celebramos e cujo amor pela Escócia foi lendário. Vamos então louvar a Deus.
Professora, é interessante a gente acompanhar esse momento, né, que o corpo da rainha está sendo velado na Catedral de St. Giles. O caixão estava no Palácio de Holyrood. Ela faleceu, lembrando, no Palácio de Balmoral, na Escócia. Agora foi para Edimburgo e aí agora esse trajeto que a gente acompanhou, esse cortejo até a Catedral, onde acontece então esse momento de oração e também de homenagem, né, à Rainha Elizabeth II. A gente vê que tem os representantes da família real e depois a Catedral será aberta à população no geral para que possa se despedir. Esse vai ser o primeiro momento em que a população vai ter um contato mais próximo para poder se despedir da Rainha Elizabeth II e amanhã o caixão já deve ser levado para Londres, onde a partir de quarta-feira também deve ficar aberto à visitação. Só deixa eu checar onde. No Palácio de Westminster, não é isso? Em Westminster Hall. Inclusive, Marcela, se você me permite complementar claro. A questão da história do caixão que o Daniel me perguntou, em Westminster já foi confirmado que o caixão não será aberto. A gente imagina que o mesmo acontecerá aqui na Escócia. Professora, o fato da rainha, né, ter falecido na Escócia, o que também mudou todo o planejamento, né? Já tinha planejamento caso também ela morresse na Escócia, mas se prolongou esse processo de homenagens aí por conta disso. Mas tem um fato interessante que a gente pode analisar também, é que a Escócia vem tentando lutar aí pela sua independência, né? E isso, o falecimento da rainha em território escocês, pode fazer com que a população, de certa forma, se mobilize em favor da monarquia, né? Porque é o momento que eles vão agora apreciar de perto, estão apreciando de perto, né? Apreciar no sentido de homenagem, de estar perto desse momento tão especial. Olha, a gente percebe que teve aí um aumento do nacionalismo, né? Não só na Escócia, mas em todo o Reino Unido. Mas é um momento também de que a nação está prestando esse momento de olhar aí de luto. Então ainda é um efeito que é positivo para a coroa, é positivo para a monarquia, mas após esse processo é possível que volte aos grupos mais antimonarquistas a defenderem. Surgiram algumas manifestações antimonarquistas, tanto na Inglaterra quanto na Escócia, mas por ser um momento, foi assim, de certa forma, muitas pessoas criticaram, disseram, esse não é o momento da gente fazer isso. Professora, vou te interromper só um minutinho, desculpa, para a gente ouvir, claro. Então, o que diz, a gente tem tradução simultânea da Denise Bobadilha, daqui a pouquinho a gente conversa. Denilde, a gente pode, agora eles estão ali no momento da oração, a gente pode continuar então a nossa conversa, a nossa análise. Desculpa te interromper. Não, o que eu estava dizendo era que, de fato, você pode ter um nacionalismo nesse primeiro momento e que diminui aí o peso, né, das críticas à monarquia, mas na Escócia esse é um movimento muito crescente. E há até uma proposta de que fazer em 2024 um novo plebiscito para entender se a Escócia permanece parte do Reino Unido e se permanece uma monarquia, né? São duas questões diferentes. Uma se tornar independente do Reino Unido e com isso mudar o sistema também para o sistema republicano. Mas hoje o nacionalismo cresceu, se percebe não só nas ruas, quanto também nos comentários que têm sido feitos de que agora é um momento da nação ficar unida e a morte da rainha traz essa união. Professora Denilde Holzhacker, muito obrigado por conversar conosco durante essa transmissão.